foi? E aí, gente? Eu tô ouvindo Beyoncé pra ver se dá uma melhoradinha, né? No astral. Então, cadê o pessoal? Tá chamando. A gente gostou aqui não cuscuz. Vou ver se a Jana entrando. Pronto. Deixa eu chamar aqui. Gente, hoje a gente tem um bate-papo com a Jana Viscardi, maravilhosa. Deixa eu ver como é que chama aqui pra bater esse papo. Ai, gente, sou tão ruim nisso. Ai, minha TV, sai. Eu sou muito ruim nisso. Cadê? É aqui? É. Vou logo chamar a Jana. O povo tá entrando. Mas eu vou chamar a Jana pra ir adiantando. E quem chegar... Eu tô suando feito um cuscuz. Tô aqui no quarto da casa de manhã. Jana, você tá pronta, minha irmã? Acho que eu já te chamei. Oi! Ave Maria, meu Deus! Tudo bem? Que bom falar com você! Que linda você! Minha irmã tá aqui, ó, um cuscuz. Tô no quarto. Gente, uma amiga minha alemã entrou. Cristina, bist du da? Que Aus chique, a gente falando alemão, Deutschland. gente. Kannst du Tá uns entendendo? A mulher é doutora em verstehen? linguística. A mulher tá falando alemão ali da minha live. Gente! É o Desculpa, era só pra... Hã? Era só pra minha amiga me entender. Oi, gente, tudo bem? Gente, estamos aqui com essa mulher maravilhosa. Pra quem não sabe, Jana Viscardi, assim. Ave Maria, doutora em linguística, uma mulher que tem a capacidade de pegar, escutar os discursos de Bolsonaro e dissecar numa qualidade, numa profundidade, numa leveza. A gente tem raiva dele, né? Mas quando a gente escuta a Jana lendo o discurso, a gente acha até mais legal. Então, cria, minha irmã, porque você lendo no seu último vídeo, né? Do pronunciamento dele do dia 24, e você lendo, eu falei, tá até bonito, Jana lendo. Tô até gostando. Mas Tá até horrível. possível. Tá até possível. Por quê? Porque você tem coerência, né? Você tem coerência. Obrigada. Obrigada. Imagina, Midi, você sabe que você é maravilhosa e que eu te amo. Você é Ô, minha incrível. irmã. É um prazer para mim. E obrigada para vocês que estão aí nos assistindo, em meio a tantas lives acontecendo. Não, e assim, agradecer muito a você por estar aqui, porque é isso. Jana é uma pessoa que me conheceu tem uns 3, 4 anos, acho que foi 3 para 2017, 4. né? E eu tava com um site que tá parado, mas que é um projeto muito legal, que chama Lista Negra, que conta histórias de vidas de empreendedores negros. E Jana foi uma das pessoas que, no início, quando eu comecei a me revelar para o mundo, acreditou muito em mim, assim, enquanto jornalista, e me incentivou. E foi um gesto muito simples, mas que para mim marcou muito. Então, se hoje eu consigo ter todo esse desdobramento, de escrever, de me mostrar, de me aparecer, você faz parte desse meu processo. Ah, que linda! Faz. Obrigada. Fico Faz muito mesmo. feliz. Obrigada, minha irmã. E aí eu convido Jana, gente, porque é isso, né? Ela recentemente fez um vídeo muito bom. Ela é youtuber e ela tem cerca de 48 mil inscritos na página dela. Então acompanhe ela, porque ela faz análises assim incríveis, é uma intelectual foda. E ela pegou o discurso do dia 24 de Bozo, né? E nosso presidente, quer dizer, de vocês, meu não é, meu de Jana não é, não sei se de vocês. E ela dissecou, fazendo uma análise do discurso mesmo, né? Vendo como é que estava sendo construído. Eu até fiz aqui alguns pontos, Jana, mas eu vou deixar para você falar um pouquinho, porque aí eu vou falando com você o que eu ouvi que você falou. Eu sei que no vídeo você já disse que teve outras percepções de outras coisas, né? Que eu queria ouvir de você, para ver até se eu pensei junto contigo também aqui, porque eu acho que eu também vi umas outras coisas, sobretudo sobre religião, que eu acho que você não falou tanto, mas essa coisa da religião, Isso. você fala em outros vídeos, mas nesse você não falou. Enfim, se apresenta aí pra galera. Oi, gente, tudo bem? Então é isso, eu sou a Jana, eu tenho um canal no YouTube já faz 4 anos, eu falo lá de linguagem e comunicação. Eu sou linguista, fiz a minha graduação em linguística, o mestrado e o doutorado
E hoje eu estou fazendo um pós-doc, tentando entender como é que o Bolsonaro constrói as falas dele lá no Twitter. Então, eu estou olhando para os discursos do Bolsonaro no Twitter. E aí, hoje eu estava até participando de uma reunião com o grupo de pesquisa da minha supervisora do pós-doc, e a gente estava falando justamente, né, que dentro da linguística, dá um passinho atrás, na linguística a gente tem uma série de áreas que pretendem fazer análise de discursos. Uma delas é a análise do discurso, que tem diferentes vertentes dentro da linguística. E a gente tem também a linguística textual, que no Brasil também tem bastante força, que vai olhar para esses textos que lá dentro da linguística textual significam não só um texto escrito, mas uma manifestação verbal, que é uma atividade que depende de mais de dois indivíduos ali que estão juntos e que estão interagindo através dessa mensagem aí, né? Digamos, que está sendo passada. E aí, a gente estava falando sobre esse meu vídeo. E a professora, a supervisora já falou, não, tem um elemento aqui que eu acho que eu analisaria de outra forma. E aí a gente acabou transformando esse vídeo até numa possibilidade de conversa para os alunos também, para a gente poder discutir outras possibilidades interpretativas. Mas eu acho que dentro disso, eu acho que a análise do discurso, analisar discursos, né? Olhar para textos, interpretar textos e conhecer mecanismos para fazer isso é importante para todos nós. Então, eu acho que pensar como fazer isso, você não precisa estar olhando todas as categorias de análise da linguística, as discussões de todos os autores que se contrapõem, cada um pensa de uma forma, mas compreender como que é esse olhar de um pesquisador, que ele está olhando o texto de cima, que ele tenta dar esse passo atrás no texto para tentar compreender e usar um conjunto... Né? Porque todo texto tem uma intenção, né? Nada que é Isso. escrito não tem uma intencionalidade. Por exemplo, não tem como ser uma coisa geral. Na comunicação, a gente fala que não existe imparcialidade. Mas não chega a ser imparcialidade, é um direcionamento. O texto dele tem um objetivo. Isso. E aí, como é que a gente, então, olha para esse texto, tentando compreender conjunturas maiores, o conhecimento que a gente tem de mundo, mas qual é o fim desse texto, dentro dos gêneros textuais, por exemplo, um pronunciamento, qual é a expectativa que uma comunidade de falantes de uma língua tem sobre o que é um pronunciamento, e se isso funciona ou não, como é que ele faz isso? Então, toda vez que eu pego exemplos, e aí não é só do Bolsonaro, no canal, eu pego sempre exemplos de coisas que estão acontecendo para falar dessas coisas. Esses exemplos são importantes para mim porque eles chamam a atenção das pessoas, né? As pessoas ficam curiosas. E aconteceu o caso da mulher do Renan da Penha, a Lorena. O que aconteceu com a Lorena? Como é que se discutiu isso? Quais foram os termos que foram empregados? Quais são... como é que a mídia reporta tudo isso? Então, é importante para a gente, inclusive, construir um conhecimento da maneira como se retrata a sociedade. Tem um vídeo seu clássico, que é o da Damares. Nossa, velho. Aquele seu vídeo que você disseca também o discurso da criatura, das falas, dos absurdos que ela fala. É muito importante, assim, em seu canal pra gente. Enfim, esse bate-papo é sobre a análise do discurso, né? Que é uma vertente só dessas falas sobre Covid. E aí a gente puxa mais para o campo político. Mas tudo que você traz nessa perspectiva é uma aula mesmo, né? Cada vídeo que eu assisto seu, a gente tem um pensamento muito parecido. Mas, assim, eu sempre aprendo, porque você traz um conhecimento mesmo de quem estudou linguística. E para mim, enquanto profissional de comunicação, eu aprendo muito, assim, porque eu utilizo disso na minha vida, né? Mas de uma forma inconsciente. E quando você fala, eu falo, olha, estou usando a estratégia tal, e é isso mesmo, Jana tá me explicando. E quando eu escutei, desculpa te cortar, a fala do Bolsonaro, eu fiquei pensando também nos outros presidentes, que eu não sei se você também chegou a fazer, eu não vi, se você, por exemplo, os depoimentos do cara lá do México, o presidente do México é bem parecido com o nosso, a Angela Merkel, o Macron, tem uma galera aí que tá com um discurso mais tipo de guerrilha, né? Como se o Covid fosse tivesse em guerra, né? E não deixa de ser uma guerra biológica. Então, queria te ouvir também depois, quando você
terminar a sua linha de raciocínio, completar, falar um pouco desses outros presidentes, o que você tem escutado e achado também do discurso, porque todo mundo está muito distoante, assim. Parece que tá uma coisa só, mas tá todo mundo muito no ritmo separado, assim, sabe? Eu tenho um vídeo planejado para falar de uma coisa específica do Trump. Eu acabei passando ele para frente por conta dessas coisas que aconteceram com relação ao Bolsonaro. E tem um vídeo planejado para falar justamente sobre essas metáforas de guerra que são muito comuns, tanto no discurso jornalístico, né, nos textos jornalísticos, quanto por políticos que acabam usando essas metáforas de guerra para produzir os efeitos lá desejados por eles quando vão falar de algum assunto. E no caso É muito comum a gente ver metáfora de guerra, por exemplo, quando você fala de doença, essa pessoa combate uma doença, e aí o cuidado que se tem quando a gente usa esse tipo de metáfora, da maneira como a gente interpreta isso quando a pessoa perde a batalha, por exemplo, do câncer, que é como se uma parte dessa responsabilidade ao menos estivesse sobre a pessoa que perdeu a batalha, como se ela tivesse algo para vencer. E aí, essas metáforas, elas podem aparecer em contextos de doença, em contextos mesmo de eleição, né? O inimigo, essa coisa desse outro que é um inimigo. Então, são vários os contextos que podem nos trazer, por exemplo, a questão da metáfora de guerra e o olhar que a gente pode ter sobre essa linguagem. Você acha ruim essa linguagem? Eu fico muito... Eu sou jornalista, eu fico muito angustiada. Quando eu abro um site, eu sinto assim, meu Deus, eu ando jogar debaixo da cama, porque é uma angústia, sabe? E não deixa de ser, a gente está num momento muito crítico. Mas eu não acho que essa é a forma mais... Eu até vi que você comentou que o Bolsonaro meio que fez uma menção no texto como se fosse falando do Bonner, porque o Bonner pediu calma, né? Pro pessoal. Isso. E eu acho que tem que ser nesse sentido, assim, uma calma alerta, não uma calma irresponsável. Isso. Né? Isso é muito importante. Quando eu abro o site, eu fico desesperada. Isso é muito importante, inclusive, para o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro ele diz que o papel dele é passar tranquilidade para a população. Só que ele equivale tranquilidade para a população com vão trabalhar, né? Isso aparece de alguma forma, isso fica inferido, né? Quando ele fala sobre calma, porque logo na sequência ele vai falar sobre a economia, que as pessoas não têm que se desesperar, no sentido de sugerir que elas vão trabalhar, né? E na verdade, a calma, ela não é sinônimo de vá trabalhar, né? O que significa passar calma para a população. Então, quando, por exemplo, lá no começo, que parece tanto tempo, mas há poucas semanas, né? A mídia está falando o tempo inteiro do Covid, é claro que isso gera uma ansiedade nas pessoas, porque de repente só se fala disso. Então, eu acho que tem um lugar de como falar sobre essas coisas. E quando você, por exemplo... e quando você usa, por exemplo, uma metáfora de guerra e ela é muito, muito, muito usada, isso pode gerar, justamente, às vezes, uma lógica de pânico nas pessoas que não necessariamente deveria. Mas, é como, por exemplo, o Clóvis está trazendo aqui pra gente. Olha, mesmo com as notícias alarmistas, muita gente não leva a sério. Mas aí a pessoa que não leva a sério é alguém que ou não está acompanhando as notícias ou independe, porque não está considerando a informação que está sendo passada. Então, independe... aqui é uma análise primeira, tá? Pode ser que eu esteja equivocada, mas independe de como a notícia está sendo passada, porque a pessoa não está prestando atenção na mensagem da notícia, ao fim e ao cabo, né? Então, tem um pouco esse lugar do desacreditar o que é o problema. E aí, de novo, o Bolsonaro, com o discurso dele, ele tem um papel quando ele vai chamar o Covid de gripezinha, né? Porque foi uma coisa que eu até falei no vídeo, e tem até um grupo de estudos de linguística que também fez um post falando sobre isso, que é o GeoInfis, se não me falha a memória, que tem muitos estudos na linguística que vão falar sobre o papel dos diminutivos, né? Então, quando a gente fala... Ai, você é muito lindinha. Esse lindinha, ele pode ser tanto irônico quanto afetivo. E quando você fala gripezinha, por exemplo, isso pode ser no sentido de desprezo a essa realidade, né? De você desprezar o impacto disso, por exemplo, né? No caso de Bolsonaro, é justamente isso. Esse gripezinha é no sentido de diminuir a importância da gripe.
resfriadinho, gripezinha. E isso causa um impacto na comunidade. Então, quando você me pergunta, mas você acha que tem coisas que são ruins? Então, por exemplo, um presidente... Então, eu acho que depende do contexto, né? Você tem um gênero textual, né? Um tipo de coisa... A gente escreve carta, a gente faz bilhete, a gente faz live. Tudo isso são gêneros textuais. E um desses gêneros textuais é um pronunciamento. E a gente tem expectativas sobre o que é um pronunciamento e o que é que se fala e como se fala, né? Como se faz um pronunciamento. Quando ele chama em rede nacional o Covid de gripezinha, ele, na verdade, ele não está acalmando a população. É uma maneira equivocada de pensar o que é acalmar a população, porque, na verdade, ele está desinformando a população ao dizer que não é nada demais, quando, na verdade, Não, o discurso... Pode falar. E, Jana, desculpa, é porque é uma pessoa muito equivocada quando ele fala que, por ele ser um atleta, historicamente, né, ele não vai pegar... E se ele pegar, vai ser uma gripezinha, um resfriadinho, já mostra. Para mim, ele faz parte de uma política assassina, genocida, necropolítica. Isso, e de fato é, né? Mais pobre. É isso. Isso. Porque está desconsiderando e desconsiderando. Eu não sei se desconsiderando, se ele está desconsiderando, mas não reconhecendo o papel que um pronunciamento tem. Você estava falando da Angela Merkel, por exemplo. A Angela Merkel é uma política de centro-direita, né? E ela fez um pronunciamento que foi de muita serenidade, mas também de muita seriedade, dizendo para a população o que, bom, todos, ao fim e ao cabo, vários políticos internacionais estão fazendo, quer dizer, gente, fique em casa. Não há nada mais importante nesse momento do que ficar em casa. Só que simplesmente dizer fica em casa, esse discurso, ele fica esvaziado quando não há uma política pública agregada. Então, se a Angela Merkel está dizendo para ficar em casa, mas ela não está pensando em como cuidar das pequenas, médias e grandes empresas e como cuidar da população, então, olha, o Estado vai prover, sei lá, metade do salário desse trabalhador e a empresa vai prover outra metade. Para pequenas e médias empresas, vamos pensar nessa e nessa política do Estado. E é claro que um economista liberal aqui agora poderia ter uma visão diferente da minha, não é? Isso não é uma verdade, né? Mas são soluções que têm que ser pensadas de maneira casada com o discurso. Então, na verdade, o problema é quando uma comunidade, por exemplo, de cidadãos que defendem de maneira incondicional o Bolsonaro, e aí eu tento aqui falar de maneira muito pacífica, digamos assim, no sentido de tentar apontar justamente o que é o problema de uma defesa incondicional, que pode aparecer para outros políticos também, mas quem é o presidente agora é Bolsonaro, então a gente tem que falar dele, né? Sim. Que é de você acolher o discurso sem pensar como ele está fazendo a prática, né? Então acho que a preocupação é essa. Não sei se você teve a oportunidade de ver os depoimentos do presidente mexicano, o Andrés. Não, você esse eu chegou não a ver? vi. Não. Ele é Bolsonaro 2. Ele é muito equivocado. Ele falou recentemente que, assim, que ele falando que as coisas vão ficar bem, para as pessoas acreditarem, né? Em Deus, com escapular. A força generosa do pensamento. Para não deixarem de se abraçar. Enfim, inclusive, se eu não me engano, semana passada teve um festival no México que deu não sei quantas mil pessoas, sabe? Então, tipo assim, ele tá mesmo numa lógica parecida com o Bolsonaro. Só que lá eu acho que ele deve ter o apoio dos governantes. Porque aqui, pelo menos, os estados não permitem, né, que Bolsonaro se desenvolva no nível de loucura que ele quer. Mas tem uns símbolos que você pontuou que foram muito incríveis. Eu separei aqui algumas coisas que eu escutei você falar e que, cara, foda, me sinto super contemplada, assim. Quando ele traz, nessa fala que foi exibida dele no dia 24 de março, para a gente não se preocupar com as pessoas acima dos 60, não se preocupar porque só peguem quem tem acima de 60 anos e que a gente não precisa fechar as escolas, é uma loucura, porque assim, onde que esses idosos vivem, onde que eles circulam?
são com as pessoas. Então, Exatamente. está se importando se os idosos vão morrer. Ele quer que os idosos morram, né? Outra coisa, o que são pessoas sãs? Tem uma parte do texto que fala as pessoas sãs não estão tendo. E que pode ser? Os loucos, é louco que tá. Eu não entendi o conceito de são ali para eles. Aí que a gente tem que ter o cuidado para não transmitir o vírus e tal. Ele fez uma referência ao Drauzio Varela, mas aí você traz muitas coisas. Por exemplo, eu achei interessante, que eu não sabia, que o Covid é usado por cientistas e coronavírus é mais imprensa geral. Eu não tinha entendido muito bem isso, mas quando você traz isso para mim, eu entendi que é mais pessoal da saúde, cientista que se refere a isso. Aí você falou de planejamento do discurso, organização do tópico coronavírus dentro do texto dele, o uso de palavras recorrente, né, ao longo dessa história dele, antes e depois das eleições, porque isso cria uma marca que, para quem segue ele, essas palavras de efeito, cria uma noção, tipo, contra tudo e contra todos. Então, assim, ninguém sabe quem é ninguém, mas se ele está dizendo que é contra tudo, quem ama ele vai acreditar, né? Isso, vai pensar que ele está sendo mesmo perseguido, né? Por quem? Pelo PT, enfim. O uso dos diminutivos. O uso dos diminutivos, você falou. O ataque à imprensa, que ele faz sempre, o ataque à imprensa. O uso da Isso, palavra é regular. verdade. Regular, você foi foda. E, enfim, a propaganda, a autopropaganda que ele faz de si e essa coisa dos cientistas, que também você é gênio. Quando você fala assim, que ele traz o lance de Deus e que fala que Deus que vai dar a condição de que os cientistas descubram como resolver isso. Então, assim, em todo momento ele se coloca como um cara que está baseado na religião e que a verdade dele é absoluta e que a população tem que acreditar nele. Só que, assim, não está falando mais. Mas ainda tem gente que acredita nele. Isso me assusta no nível dele. Sim. Tem uma coisa aqui que eu acho que é, né, interessante da gente olhar, que todos os políticos, eles constroem essa persona política, né? Tem um pesquisador americano muito interessante que estuda essas personas. Ele chama Silverstein. E ele vai falar justamente como a linguagem é importante nesse caminho. A elaboração desses discursos faz parte da construção dessa persona. Então, você identifica aquele indivíduo a partir das coisas que ela está dizendo. E Bolsonaro, ele desde já há algum tempo, ele tem um tipo de lógica discursiva, digamos assim, que conecta as pessoas a ele. Então, tem vários elementos aí, né? Quando a gente diz uma coisa, a gente tem um fim naquilo que a gente está dizendo, tem uma plateia que está nos escutando, e muito provavelmente a gente vai. É possível, e aí, em especial no caso de um político, a gente direciona o que a gente está dizendo para essa audiência. Bolsonaro faz isso muito, mesmo quando ele faz pronunciamentos que seriam para toda a nação, digamos assim. Então, esse pronunciamento dele foi, inclusive, analisado por jornalistas, né? Falando que ele estava falando com a base dele. De fato, essa lógica de atacar a imprensa mantida na televisão é a manutenção dessa persona, dessa figura política que ele é. Essa coisa do contra tudo e contra todos é a lógica de quem está sendo perseguido pela mídia, a construção de uma ideia de uma conspiração, e as pessoas acabam acreditando nessas coisas. Embora me incomode, eu não sei se me espanta tanto, porque tem a construção ao longo desses discursos todos, que é o dia todo, é todo dia, é no WhatsApp, é no Twitter, é em vários lugares, de uma percepção sempre de você duvidar muito de tudo que é dito. Então, eu digo que as pessoas têm que ter sempre a pulga atrás da orelha no que estão escutando. Então, eu estou dizendo aqui um monte de coisas. Vão ouvir outros linguistas, vão ouvir outras pessoas. Eu sou sempre dessa percepção. O problema está quando as pessoas passam a desconfiar de tudo. Então, a mídia nunca está certa. E aí a importância de Bolsonaro usar o termo a verdade. Eu estou tentando fazer conexão um pouco com tudo que você falou. Porque o Bolsonaro, ele usa essa coisa da verdade desde sempre. Durante a campanha, ele fez muito isso. E quando ele fala sobre a verdade sempre vai ser ele falando, os filhos falando ou os apoiadores dele falando. E quando ele ataca a imprensa,
ou quando ele avalia o trabalho da imprensa, que é o que ele está fazendo nesse pronunciamento, isso para mim é um problema significativo, porque ele está querendo direcionar o que é que a imprensa tem que dizer e ele está tentando balizar o trabalho da imprensa. Perfeito. E ele faz muito isso no Twitter também. Ele, no começo do mandato dele, ele começou a ir nos links das matérias para dizer que estava errado. Só que o problema disso é que ele é o presidente da República e é alguém com muito poder. E quando ele diretamente... Porque todo político vai reclamar da imprensa. Mas é importante pensar o limite dessa reclamação. Se você começa a dizer que existe uma verdade que é só a sua, isso é um problema. Se você diz assim, o que você está dizendo não é 100% do que deveria ser contado, eu vou te contar a outra parte, esse jogo acontece mesmo. Você que é de mídia sabe. O problema está quando a verdade é só dele. E é o que ele tenta dizer, querendo fechar jornal, ou querendo que as pessoas parem de assinar jornal porque não deveria existir. É aí que está o problema, né? E tem um lance da verdade. Perfeito. Você, rainha. Diva sensata. Sem falhas. E tem uma coisa do lance da verdade que vem dessa. Porque é foda. Como ele é evangélico, né? E os apoiadores dele são também essa coisa da verdade, do. Né? Que é essa palavra, eu sou a verdade, o caminho e sei lá o quê. Então, como ele é um mensageiro, né, dessa divindade, ele é a verdade absoluta. Então, por quê? Porque ele é o mensageiro de Deus. Então, se é o mensageiro de Deus, tudo que ele fala é verdade. E aí os apoiadores dele olham para ele, é um pouco do que eu vejo, como vou confessar aqui, sou uma ex-evangélica, gente. Sem nenhum problema. Vou confessar, entendeu? Texto passado, que para mim não é o problema, não é a religião, né? São as pessoas sem dúvida. Né? Todas as religiões têm seus caminhos e, enfim, quem estraga são as pessoas. E ele usa a mesma coisa que os pastores utilizam, né? Isso. Que é uma coisa mesmo do discurso, do prender você a partir da sua fé, do que você acredita. Então, Trump não usa muito isso, mas eu acho que também tem alguma coisa ali em Trump que eu não sei se ele é religioso, se ele se pega na igreja, eu não acompanho direito essa parte de Trump. Eu vejo muito ele, na minha cabeça, Trump, um dos negócios, Playboy, sabe essas coisas assim. E, não sei, mas são perfis de pessoas que conseguem, a partir do seu discurso, criar uma verdade muito grande, assim, baseada em outros signos, né? Tipo, Trump, para mim, é o homem que é a fortaleza, né? Você olha para ele e vê a solidez, a prosperidade, o cara que deu certo, o cara que é empresário, que é milionário, sabe? E para Bolsonaro é uma coisa de uma loucura que é meio que permitida ser uma loucura baseada na fé. Então as pessoas falam, ele é um homem de Deus, sabe? É um cara que tá com a gente, mesmo fazendo arminha, mas é um cara de Deus. Então, isso é uma coisa que me assusta, por isso eu queria trazer essa questão da fé. E também ler aqui alguns comentários do pessoal, né? Depois de Clovix, a Caiximica falou, na minha cidade hoje fizeram uma carreata para a reabertura de comércio em nome do Bolsonaro. Socorro. Gente, esse é o problema desse discurso, é um pronunciamento que é para o país inteiro. Ele batendo de frente com governadores que pedem para fechar e as pessoas começam a querer abrir, né? Isso é muito irresponsável, gente. Ellison fala, isso é verdade. Por exemplo, antes do pronunciamento, as ruas estavam desertas. E depois, até um bar abriu perto de onde eu moro. Aí depois vem o Vini Negreiros. Acham que é um problema distante? Não querem mudar a rotina? Convenientemente, essas pessoas se mantêm na rua. Juliana diz a Jana Rasa, concordo. Lendo um livro fala, por aqui é a mesma coisa, as coisas estão vazias, dá pronunciamento. Triste Brasil. Ellison fala que viu a notícia de um nadador de 37 anos que morreu. Terrível. Tem tido alguns casos de pessoas jovens morrendo e tem subnotificação, né? Pessoas relatando que gente morrendo, dizendo que é pneumonia, mas é um provável caso, né, de coronavírus. Então, enfim. Aí tem, enfim, vários relatos aqui, massa, galera participando. Clovix fala também
dessa questão econômica, né? De mandar todo mundo trabalhar, porque a preocupação dele é econômica, né? O que ele está se preocupando é com dinheiro, com a economia. Não sei se depois, quando isso passar, ele vai aproveitar esse momento para fazer algum tipo de coisa pior, para alinhar com a gente e dizer que foi por conta desse momento, né? Eu acho que ele está criando uma estratégia aí mesmo. Não ouça este louco, concordo, Nádia. Várias pessoas comentando, tomando. Deixa eu aproveitar para te falar, só falar um negócio. Você falou do lance do Covid, né, 19, Sim. que a gente vê mais pessoas da classe médica usando. E aí eu tenho uma colega, seguidora do canal, a Graciane, que ela é epidemiologista. Sim. E ela estava me explicando de maneira mais complexa essa coisa do Covid, das cepas, do que é o vírus. Eu estou dizendo isso agora, mas eu não saberia explicar. Mas então é interessante também ir buscando, para quem tem essa disposição, essas outras informações, porque tem vários especialistas, tem o Átila, por exemplo, que fala bastante sobre COVID, sobre coronavírus e tudo, para entender como é que essas pessoas estão estudando e entendendo a evolução e o desenvolvimento da doença, né? E desenvolvimento até dos casos e tal, né? Sim. E aí estava falando sobre fé e sobre a coisa dos cientistas. E eu estava trazendo para essa coisa da diferença entre a prática e o discurso. No mesmo dia em que ele lançou o pronunciamento falando de fé para iluminar os cientistas, tinha sido feito um novo corte de muitas bolsas de doutorado e mestrado nas universidades brasileiras, né? A universidade onde eu estou dando aula no pós-doc tinha perdido 2 bolsas, então pense que você tem disponível 7 bolsas, você perdeu 2 há 2 meses e perde 2 agora, você perde metade das bolsas, que já não são muitas, né? Então, E isso, então, é muito contraditório, porque você imputa a uma religiosidade. Então, a ideia é você se manter conectado com a sua audiência, com a sua base, que uma parte dela é religiosa, mas, em contrapartida, você tenta manter a conexão com a ciência, que você, em contrapartida, despreza, porque vem tirando cada vez mais o apoio financeiro, né? Eu até tive que um amigo, um colega de faculdade me disse: mas eu não concordei. A única coisa que eu não concordei no seu vídeo é que você falou que precisa do financiamento público de pesquisa. Aí aqui é possível fazer uma série de discussões sobre a criação de fundos que tenham também conexão com o setor privado para financiamento de pesquisa. Tudo isso é possível de ser feito, mas o financiamento público de pesquisa não pode jamais deixar de existir, porque se você tem, por exemplo, um financiamento privado direcionado a um interesse específico dentro de uma organização, quando esse interesse se finda, você não tem mais aquele financiamento acontecendo. Então, o financiamento público ele precisa existir efetivamente. Como? Com que apoio? De que jeito? Isso é uma outra conversa, né? Mas aí o discurso dele fica completamente desconectado da realidade e tentando maquiar uma história, porque as pessoas também não acompanham o que é que está sendo feito por detrás das câmeras, né? Que é esse corte enorme de verbas, né? Eu estou fazendo meu pós-doc, estou dando aula na Unicamp e eu não ganho nenhum real para isso. Porque eu não tenho bolsa. Né? E as pessoas não sabem, né? Quando eu fiz mestrado, eu tinha bolsa. Entrei sem bolsa, eu consegui bolsa. Aí eu saí do trabalho para estudar. Aí quando eu vi que eu precisaria de uma renda a mais, o que eu fiz? Trabalhei e cortei a bolsa. Porque eu entendo que eu trabalhando, meu dinheiro vai triplicar o valor da bolsa. E eu vou que é baixo. Estudar. Porque claro. Precisa. As pessoas precisam da bolsa. Não é uma coisa que é... Para a gente que é de humanas, a gente precisa para estudar, porque a gente também tem que comprar material, comprar livro, estudar. Para quem é da área de científica, é muito maior a questão. Eu acho que ainda é pior. Então, quando se corta, para qualquer tipo de pesquisador, mas em especial nesse espaço, que é um espaço de pesquisa de saúde,
científica, para mim, aí também faz parte dessa necropolítica, dessa necessidade de que a gente morra, né? Porque é isso que ele tá, assim, ele não só, mas o mundo como um todo, a gente está vivendo essa fase, né? Quando você vai Isso. fazer o vídeo do Trump, já estou empolgada para ver, eu lembrei agora de como ele se refere à China, né? Como vírus chinês. Ele fala que o Isso, é coronavírus sobre é um isso o vírus vídeo. chinês. É sobre isso? Pô, É. então, é louco, porque tem essa disputa econômica. E a disputa econômica é grande a partir do discurso. É o vírus que vem da China. É a China que está É fazendo xenofóbico mesmo, né? É xenofóbico. xenofóbico. Adianta pra gente um pouquinho, por favor. Não, é que o que aconteceu é, eu tenho um grupo de amigos e eles compartilharam um vídeo que é um vídeo mostrando uma parte de uma entrevista do Trump lá na Casa Branca, e ele usa a palavra vírus chinês, e depois os jornalistas retomam o uso da palavra vírus chinês do termo vírus chinês várias vezes, porque estão questionando ele sobre isso. E tem um estudo de um linguista americano que chama Lakoff, que ele estudou um conjunto grande de tweets do Trump e ele vai determinar as principais funções desses tweets do Trump. E, na verdade, se aplica não só para os tweets. Uma das coisas que o Trump faz e que o Bolsonaro também tenta fazer no Brasil é enquadrar a maneira como... Primeiro, você testa assuntos. Então, você fala uma coisa lá absurda porque você está testando um assunto para aquela comunidade, para aquela audiência. Mas ele faz são 4 coisas, na verdade, que ele faz, mas uma delas é justamente tentar enquadrar um assunto, fazendo com que as pessoas reverberem ao fim e ao cabo esse assunto. Então, quando ele chama de vírus chinês, e as pessoas ficam chamando de vírus chinês, vírus chinês, vírus chinês, ao fim e ao cabo as pessoas estão reverberando o que ele disse. Porque elas continuam usando o termo dele, mesmo que seja para questioná-lo. Então tem uma estratégia aí que é difícil de combater, ainda mais, é tudo muito novo, as redes sociais são relativamente novas, o uso político das redes sociais é relativamente novo, e tem um jeito de fazer, né? E aí eu vou falar um pouco sobre a maneira como as jornalistas ficam replicando o que ele disse, e ao fim e ao cabo as pessoas estão falando do vírus chinês 1000 vezes. É um serviço, né? Assim, bem falando de meus colegas, né? Primeiro, também aproveitar aqui para saudar a presença de pessoas incríveis, Vilma Reis, Chagas Evich, gente, eu não tenho roupa para estar na mesma sala que Vilma Reis. Coisas que só Midiane proporciona. Vi uma mulher, olha, desculpa aí a minha existência, porque eu não tenho roupa para isso. É verdade, Vilma é foda. Beijo, obrigada. Honra aí, gente. Vilma Reis acompanhe. Ela faz várias lives também muito importantes. É uma socióloga referente pra gente, nacional, internacional. O que eu ia falar, meu Deus? Eu ia falar... Me perdi. Do desserviço dos jornalistas, que eu falei. Pronto. Do Trump e as pessoas respondendo. Isso, o desserviço, né? Eu acho que, assim, tem essa coisa do replicar notícia por replicar, porque também tem a coisa das agências, né? Então, como as agências têm as pessoas que dominam as agências, e que são pessoas geralmente de direita, são pessoas que têm outros tipos de ligações políticas, que fazem parte desse grupo de pessoas que tem mais condições financeiras, e que é uma galera mesmo que a gente sabe que no pé da desigualdade tá para mais ter dinheiro do que para ajudar os outros. Então, eles acabam se aliando com alguns discursos que são dessa dita direita, né? Que é excludente. Então, se aliando aos Estados... Por exemplo, a gente vive num país hoje que todos os ministérios, todo o nosso governo federal está muito alinhado com o Trump. Então, por exemplo, quando a gente tem uma agência brasileira de comunicação que antigamente tinha um discurso totalmente mais voltado da esquerda, hoje, obviamente, não vai escrever vírus chinês, né? Não vai fazer isso, porque ainda tem um resquício, né, dessa compreensão do que é ético dentro da comunicação do jornalismo. Mas tem agências que não vão fazer isso, né? E temos várias agências em nível internacional, por isso que é muito importante. Aí eu trago lá o Lista Negra, e tudo isso que a gente está conversando, de como a gente tem que produzir conteúdo e disseminar esse conteúdo também, porque senão a gente vai ficar sempre esperando o vídeo de cima e vai acabar reproduzindo esses discursos sem ter
uma criticidade sobre aquilo, vai tomar como verdade. Eu peguei um Uber antes dessa maluquice toda aí, a gente ficar de quarentena, que o Uber estava reproduzindo que era culpa da China. Então é assim, né? É a forma que isso está sendo empregado, que tem uma questão muito maior. É a briga de China com os Estados Unidos por toda essa questão econômica, que China hoje é um grande polo industrial de produção e faz tudo de muito, muito boa qualidade. E os Estados Unidos estão nessa competição, né? Isso. Nossos iPhones da vida são feitos na China e na Califórnia. Então, há uma disputa de espaço para produção, não só os iPhones e tal, mas como tudo que a gente consome, de produto eletrônico, enfim, tecido, eles fazem tecidos sintéticos, uns negócios maravilhosos. Você acha que é algodão, mas não é. Enfim. Então, eu acho que é interessante a gente também perceber aonde está a obrigação, sim, da comunicação nesse processo. Sim. Porque a gente pode falar de Bolsonaro, mas a comunicação anda para onde está melhor para ela. Né? Sim. No Brasil, sobretudo, a gente não tem conselho de comunicação, foi tudo destruído. Essas TVs todas são concessões públicas, a gente não faz regulamento de nada, as pessoas fazem o que elas querem nas TVs. Hoje está um pouco mais tranquilo, mas ainda assim tem muitos programas, por exemplo, policialescos. A gente sabe que a Globo hoje está um pouco brigada com o Bolsonaro por conta de alguns investimentos públicos que deveriam ter sido encaminhados para a Globo e foram encaminhados para a CNN, que um dos diretores é uma pessoa que, se eu não me engano, também foi da Record. Então, tem vários tipos de alianças aí. Então, assim, a gente tem que ficar atento de que espaço a gente está consumindo notícia, né? Isso. E para não reproduzir. Isso, acho que isso, para mim, é um ponto muito importante. Vou dar um exemplo fora da esfera da comunicação, mas que também que eu quero juntar com o que você está falando. Eu soube eu soube que um vídeo meu foi indicado numa faculdade por uma professora. Eu não sei quem é a professora. Eu sei que alguns alunos começaram a aparecer no meu vídeo, chamando a professora de esquerdista e me chamando de esquerdista. E incomodados com isso, dizendo que era um desserviço que eu estava fazendo e tal. E aí o que eu tentei mostrar para um rapaz que estava lá era que, na verdade, o que importava, o que era importante para ele era a pluralidade de pensamento. Ele não devia querer aniquilar o meu pensamento porque ele interpretou o meu pensamento como esquerdista. Ele deveria ter atenção ao que eu estou falando e reconhecer as marcas do meu discurso que fazem com que ele pense que eu sou uma esquerdista e por que isso o incomoda, quais são outras marcas que não o incomodam e por quê. E aí, voltando para a questão dos jornais, eu não acho que as pessoas têm que ler um jornal só. Quando alguém me pergunta, por exemplo, o que é que elas devem ler, eu acho que elas devem acessar o máximo de conteúdo possível para elas, para justamente ir compreendendo o que são essas linhas editoriais. Eu acho que é uma coisa que falta a muitas das escolas e dos professores, de mostrar justamente... Não é você apontar o dedo para o outro e dizer, esse esquerdista ou esse direitista. É compreender o que é que são essas linhas de raciocínio, o que são esses discursos. Então, e aí, nessa hora, sabe o que me incomoda? As ondas. Então, vem lá e as pessoas começam a criticar o liberalismo. Aí, só para dar o um exemplo econômico, né? As pessoas elas não vão compreender o que é o liberalismo. Tem um monte de gente falando sobre aquilo, elas vão pegando essas marcas dentro desses discursos, então uma coisa meio mastigada que veio de algum lugar do outro. E aí os meus amigos todos estão falando mal do liberalismo, então eu vou falar, o neoliberalismo é uma merda. Mas você não consegue identificar quais são as marcas econômicas do liberalismo. Que são muitas. E aí, de repente, você está falando que tudo é liberalismo, mas não é. Assim como, de repente, todo mundo virou marxista. Mas não necessariamente reconhecem o que são essas marcas práticas e discursivas do que é o marxismo ou o liberalismo, o que for. É difícil a construção desse conhecimento, não são todos nós que temos essas condições, mas boa parte dessa população que está na internet falando de tudo isso tem, de alguma forma, acesso, possibilidade de... a gente usa o termo agência, né? Agência para buscar esse conteúdo. E então, ir cada vez mais se colocando nesse lugar de, reconheci. Aqui é uma pessoa que está usando um recurso, é uma prática mais liberal, é uma prática mais de não sei o quê.
para justamente você ir construindo na sua cabeça o que é que te pertence, o que é que te faz compreender melhor o mundo. E isso tá para a educação, né? Porque a nossa fragilidade da educação, ela não tá só para quem é pobre. Assim, está muito mais para quem é pobre. Mas eu acho que há uma dificuldade de construção de compreensão das coisas, inclusive para quem está numa classe social melhor, econômica. Sem dúvida, sem Porque dúvida. Atravessa muitas classes. é louco, por exemplo, eu tenho é muito louco, porque assim, eu ultimamente tenho cortado mesmo, assim, as pessoas. Eu tenho cortado. Mas durante a vida inteira, eu estudei até a escola particular até a oitava série, depois entrei na escola pública, no ensino médio. Então eu tive amigos de muitos grupos, né? E assim, hoje como jornalista, eu transito em muitos mundos, mesmo não sendo uma pessoa que tem sua classe média assim, pobrinha, né? Liberdade, aqui eu sou classe média baixa, normal, não sou uma pessoa que tem dinheiro. Então, quando a gente vê que tem pessoas pobres e pessoas que têm dinheiro com o mesmo discurso e que têm situações de vida completamente diferentes, aí você fala, caralho, isso aí é um problema de educação para além da educação básica do ensino. É a capacidade de compreensão, de leitura crítica, de você... Não precisa ser 8, não precisa ser 80, você tem que entender. Isso é uma leitura mais ampla de mundo mesmo. De mundo. E aí, quando a gente volta para Bolsonaro e a gente vê, por exemplo, Bolsonaro negando a existência dessas outras verdades, ele usa o artigo A, né? É a verdade, e a verdade sempre vai virar para ele. O grande problema disso é porque você... Bom, enfim, são vários os problemas. Um deles, o fato de você querer que o outro não exista, né? Negar a existência do outro, e isso é grave. E negar a existência de outras ideias, de outras possibilidades de reconhecer o mundo, quando, na verdade, a gente deveria tentar, muito longe disso, de compreender outras realidades cada vez mais. Você sabe que cada vez que eu faço um texto ou um vídeo, eu penso nisso. Eu falo, nossa, nesse vídeo eu falei, mas tem os profissionais liberais que são esse ou aquilo. Meu Deus, não falei dos garis. Não falei das pessoas que trabalham nos supermercados. E tem que sempre fazer uma linguagem que seja de fácil compreensão para todo mundo, né? E tem uma coisa assim que eu quero deixar claro aqui também. Quando eu falo de pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade, a gente tem que considerar também que tem outros fatores que dificultam, né, a compreensão dessas pessoas de muitas situações, né? Então, assim, se essa pessoa não vai entender, por exemplo, que é liberalismo, eu não vou julgar essa pessoa que não teve acesso à educação. Mas se uma pessoa branca, rica, e teve acesso a essa informação e não sabe mastigar isso dentro da cabeça dela, eu vou dar aquela julgadinha, né? Mas também... Isso! Para quem tem a possibilidade de acessar o conhecimento e a pessoa, ela mesmo assim não quer acessar, aí fica complicado. Como é que você dialoga quando a pessoa não está querendo? Exato. Aí vem essa coisa, não, mas é porque é a minha verdade. Então, mas não é assim que se discute as coisas. coisas. As pessoas são loucas. No outro dia eu falei com a Djamila, Jana, que ela tava conversando comigo, aí ela falou sobre lugar de fala. Aí eu falei ela, Djamila, eu não entendo como é que as pessoas não entendem que algumas pessoas falam isso, que a minha verdade não é a minha verdade. É entender que o nosso lugar de fala é a nossa visão a partir de uma experiência nossa sobre o outro. Mas isso não quer dizer que é uma verdade, né? Eu tenho a minha visão sobre a situação que está acontecendo aqui no Brasil com o Bolsonaro. Jana tem a visão dela. Eu tenho o meu lugar de fala enquanto uma mulher negra que tem uma visão, né, dentro de um tal lugar, geograficamente, uma estrutura econômica. A Jana tem enquanto uma mulher branca dentro de uma estrutura econômica, um outro olhar. E é respeitar o lugar de fala de cada um. Não quer dizer que seja verdade. É isso. É isso. Nossa, a gente falando de termos, né? Nosso lugar de fala é um termo que é usado hoje de maneira absolutamente equivocada. De novo, porque as pessoas vão na modinha. O que me incomoda, e eu não quero com isso trazer um raciocínio que é elitista, no sentido de vai estudar. A gente, de novo, está fazendo aqui um recorte de classe, raça e de acesso, de oportunidades, tá? Mas dentro desse recorte, pessoas que teriam e têm esse acesso
por modinha, começam a usar os termos sem fazer uma pesquisa, sem se dedicar a ler ou a estudar ou a ver vídeos de pessoas discutindo essas coisas. E isso me incomoda porque as pessoas vão usando de qualquer jeito, de qualquer jeito. E aí, isso é o que eu estou dizendo, vale inclusive para influencers. Vale muito, Ai, inclusive, para demais. influencers. Menina, tá demais. Tá demais. Olha, é cada raiva que eu passo. Aí eu falo assim, ai, eu não vou brigar com a irmãzinha. Não vou brigar com a irmã, não vou brigar porque tá começando, assim, né? Tá lendo, tá É, fazendo esforço, mas assim, a galera usa tudo, tem, assim, é tem que onda buscar mesmo, né? Ai, ler, estão gente. falando. Então, eu Tem que vou buscar falar. ler. Tem que Isso. buscar ler. Tem que buscar ler, porque tem coisas que a gente não vai saber só do achismo. A gente Não, tem que ler. muitas coisas. Tem que ler. Tem que ler. E aí, Jana, pra gente ir encaminhando, que daqui a pouco vai dar uma hora pro Insta não fechar nossa live, queria te perguntar o que a gente, enquanto consumidor de conteúdo, né? Que a gente, todos os tipos, que a gente lê tudo, né? A gente não lê, né? Temos aí semiótica, temos estética, temos, né, tudo isso aí para refletir que os símbolos, os signos, o corpo, o gesto, o texto, o que a gente escuta, o que a gente vê, o que a gente fala. Como é que a gente tem que estar atento nesse momento para saber ler com mais tranquilidade tudo isso que está acontecendo? Porque, assim, tem um lance do autocuidado, mas tá todo mundo pirando o cabeção, né? Como é que a gente consegue se manter tranquilo, né? Porque eu mesmo tô pirando cabeção, viu, gente? Tô aqui, tô serena, mas aqui por dentro, ó, tá balançado. O Aqui que a dentro tá gente pode fazer mexido. para ler melhor, minha irmã? Como é que a gente faz? Para ler melhor. Tudo. Ler Isso, hein, melhor no gente? sentido de tudo para nos mantermos tranquilos, assim, sabe? Com tudo. Pra não Olha, para ficar... se manter tranquilo, eu não sei. Até Mas porque eu acho mudou, que. né? Até porque, veja, quem é que tá? Não é mesmo? Mas eu acho que um exercício. Eu acho assim, para se manter tranquilo, aqui é uma dica leiga, tá? De alguém que está tentando fazer esse exercício também. Por exemplo, você participa de trocentos grupos de WhatsApp e nesses trocentos grupos de WhatsApp as pessoas só espalham a bagaceira, a desgraceira ou a fake news. Se você entende que você não consegue ter um embate, digamos assim, ou uma conversa, ou explicar, olha, isso é mentira, isso é verdade, ou se você se cansou disso, o negócio vai ser sair desses espaços, não tem muito jeito. Com relação à leitura, né, como ler melhor, eu não sei se seria ler melhor, mas O que acessar, né? acho que para que você, para aprimorar não sei se aprimorar a qualidade da leitura, mas quanto mais conhecimento de mundo a gente tem, melhor para a gente identificar o que é aquilo que eu tô lendo, sabe? Uhum. Para que você vá consolidando isso, quanto mais acesso a diferentes veículos de informação você tiver, melhor para você, né? De você Uhum. construir uma dinâmica em que você vai lendo e vai falando e vai pontuando. Ah, não, olha, esse jornal, ele está falando assim, ele fala assado, ele usa esses recursos. Você vai construindo essa, não uma consciência, mas uma atenção aos tipos de conteúdo que são veiculados, a como essas informações são veiculadas. Então, quanto mais coisa se lê, melhor. Melhor. Com relação à tranquilidade, eu tô com essa coisa Vai aí, mas eu rolar, não né? Não sei. vai rolar porque não tá rolando. Eu botei Sei, essa pergunta, gente. mas era pegadinha. Olha, a tranquilidade. Fui no psiquiatra a semana passada. Entendeu? Passei por um momento difícil, falei, preciso de ajuda. Fui ao psiquiatra, pedi para ele, me dê, pelo amor de Deus, aí um guia para eu ter uma sessão de terapia. Quero fazer sessões de terapia. Ele, maravilha. Foi lá, me Eu prescreveu. faço, tem Ótimo. 2 anos. Vamos ver se o convênio vai liberar. Estamos torcendo para isso. Eu faço em 2 anos. Amanhã eu não vou poder encontrar ela por conta do coronavírus, então vou ver se rola pelo Skype. Digital, Mara. Tem que rolar, meu irmão. Olha, muito obrigada, Jana. Você, assim, mais uma vez, agradecer, porque eu te acompanho direto, minha irmã. Agradecer a todo mundo que tá aqui na live, Clóvis, Preta Lu,
Doug, Thiago Azeviche, Barbosa, Marica, João Paulo, Lacinho de Fita, voltando aqui e agradecer você, porque de verdade, assim, quando a gente se conheceu lá, tem esse tempo todo, eu te conhecia, mas não assim, né? E você estava no começo ainda do canal, e hoje você, e assim, eu acompanhei sua história, né? Tudo que você passou, pô. Então, assim, você é uma mulher foda. Então, assim, convido. Quem me conhece e não conhece Jana, eu convido vocês a conhecerem ela, porque ela é uma professora em vários sentidos. Não é só na linguística, não. Ela é uma mulher que inspira a gente muito. E muito obrigada mesmo, assim, porque eu acho que a gente tem que sempre fazer honra e glória às pessoas. E você é uma pessoa foda. Cada vídeo seu, de verdade, é uma aula pra mim. E eu me sinto muito feliz mesmo de ter cruzado com você. E agradecer também as pessoas que estão aí, que estão me seguindo, que são os seguidores de Jana Estourada. Ai, tem várias pessoas aqui que me seguem, que estão aqui e que já te amaram, claro, evidente, estão aqui dizendo que eu estou acompanhando. Mid, olha, gente, pode parecer uma mega rasgação de seda, mas não é. É carinho de verdade mesmo, é admiração de verdade. Mid, eu te agradeço demais, porque no momento em que eu estava começando e que eu te convidei, você não me conhecia, e você me acolheu, você topou, você veio e veio de coração aberto e veio querendo mostrar mesmo o seu trabalho. E, gente, vocês que estão aí, acompanhem as lives dessa mulher, acompanhem essa mulher nas redes, porque ela traz pessoas foda. Eu sou aqui, cafezinho pequeno. Traz pessoas incríveis para bater esses papos. E ela, como vocês estão vendo, já é ela mesma, essa maravilhosidade toda aí. Uma mulher com uma cabeça incrível, com grandes ideias. Um mulherão da porra. É isso. Ó, o pessoal tá pedindo para deixar a live salva. Não sei como é que faz isso, não. É mid. Eu vou deixar. Eu vou ver se eu publico lá no YouTube que. É isso, eu digo que eu vou fazer várias coisas, eu não faço, mas essa eu vou publicar no YouTube. Maravilhosa. Ai, pausa rápida. Graciane, eu falei de você. Ela é epidemiologista que chegou aqui, gente. Ela falou. Eu estava falando da coisa do Covid, que você deu uma explicação muito melhor que a minha. Estamos acabando, Graci, mas faça os posts que a gente te compartilha, mulher. Pronto. Obrigada, gente. Obrigada, Jana. Valeu, gente. Me sigam aí. Eu acho que eu vou compartilhar no YouTube, se der. Sigam. No Insta. Obrigada, minha irmã. Se cuide, viu? Você também. E sigam a Mid, porque ela é maravilhosa, Midian. Obrigada. Beijo. Beijo. Mãe. Tchau. Obrigada. Tchau.